Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 1º de outubro. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Os que desprezam a autoridade. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por dedicar esses momentos ao estudo da Palavra de Deus conosco aqui no canal Eu Estudo a Lição. Te agradeço muito pela preferência, por poder estar junto com a gente aqui. E oro para que Deus, através desse canal, possa abençoar a sua vida. E se você tem sido abençoado, por favor, demonstre isso através da sua inscrição no canal, deixando o seu like, compartilhando o vídeo e ao mesmo tempo deixando o seu comentário. O que é que ficou no teu coração daquilo que a gente estudou junto no dia? Isso é tão importante para nós. Eu leio todos os comentários que são feitos aqui no canal. Então, por favor, manda para mim aí o seu comentário para a gente poder ter esse retorno da parte de vocês. Durante essa semana tivemos a possibilidade de poder estudar um pouco a respeito da escola do Éden, como o Senhor Deus resolveu criar o ser humano e antes de poder criar o ser humano, criou o Jardim do Éden, que era uma grande sala de aula. O próprio Deus, os anjos vinham para poder ministrar ao ser humano. Depois o pecado entrou no planeta e a partir daí muita coisa mudou. Com a rebelião, o ser humano agora mais do que nunca precisava continuar sendo ensinado por Deus. Mas como isso aconteceria se agora o pecado havia separado o homem de Deus? E mais do que nunca agora a glória de Deus poderia fulminar o ser humano se houvesse um encontro face a face, como acontecia lá na sala do Jardim do Éden. Deus agora escolhe homens e mulheres através dos quais ele se revela e ele mostra o caminho da salvação e da vida eterna. Homens que falaram através do Espírito Santo, como Pedro acabou mencionando em sua carta. Quando analisamos, portanto, esse detalhe, descobrimos que a Bíblia é nada mais nada menos do que o conteúdo daquilo que é a mensagem de Deus para o curso que ele tem para a humanidade. E o curso que ele tem para você e para mim é um curso que visa nos salvar da perdição eterna, da morte eterna, visa nos restaurar a imagem de Deus. E nessa perspectiva não temos outra hipótese a não ser gastar tempo com esse livro para poder entender o que é que Deus tem para cada um de nós. Bom, outro detalhe muito importante que precisamos compreender, e é nisso que vai se deter o nosso guia de estudos hoje, 2 Pedro capítulo 1 e capítulo 2 nos fala sobre um problema que a humanidade estaria enfrentando. O Senhor Deus se revelou, ele falou através dos santos profetas, trouxe mensagens, revelações a cada um de nós, buscando nos mostrar o caminho da salvação e da vida eterna. O Senhor Deus manteve da realidade do Éden para cá, o que ele manteve exatamente igual foi o nosso livre-arbítrio. Nós continuamos sendo livres para poder escolher seguir a Deus ou não. Nós continuamos sendo livres para poder fazer a vontade de Deus ou não. Nós somos livres. Entretanto, o que a palavra de Deus vai nos dizer também é que sem o conhecimento daquilo que é a vontade de Deus, nós não conseguimos exercer nosso livre-arbítrio com tranquilidade. E ao mesmo tempo, sem conhecer que Deus nos ama, que Ele tem um propósito de salvação para nós, como é que podemos escolher isso? Se já nascemos no contexto da rebelião, se aquilo que nos é apresentado ao olharmos à nossa volta é a proposta da rebelião, uma vida sem Deus, uma vida norteada em nós mesmos, em satisfazermos as nossas necessidades sem nos preocuparmos com aqueles que estão à nossa volta. É essa a proposta da rebelião. Como é que eu vou negar a proposta da rebelião e aceitar a proposta de Deus se eu não conheço a proposta de Deus? Por isso a palavra de Deus tem que ser tão estudada, nós temos que gastar tempo com ela. Principalmente na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, Pedro vai falar sobre os falsos mestres. Essa carta, na verdade, ela foi escrita, e eu quero que você compreenda isso. Se você der uma olhada no conteúdo da carta de Judas, esse Judas era Judas, irmão de Jesus Cristo. E Judas escreveu uma carta que ficou registrada, está ali exatamente antes do Apocalipse, ela tem apenas um capítulo. É uma carta que era tão importante para aquele tempo, quando já surgiam falsos mestres ensinando as pessoas e desencaminhando as pessoas, que Pedro, quando vai escrever a sua segunda carta, ele pega o conteúdo todinho da carta de Judas e ele anexa a sua própria carta, que é o capítulo 2. O capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Se você fizer uma comparação, é exatamente a mesma coisa. Muda uma palavrinha aqui e outra lá, mas em regras gerais é exatamente o mesmo conteúdo da carta de Judas que Pedro vai anexar à sua carta.
O que é que tem de tão importante nessa carta, cujo conteúdo foi escrito por Judas, irmão de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo irmão de Tiago, né? Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, ele é mencionado especificamente lá em Atos no capítulo 15. O que foi tão importante que Judas escreveu e que ao mesmo tempo o Pedro achou tão relevante que anexou na sua carta, copiou na sua carta a mesma ideia? É a ideia de que nos últimos dias surgiriam indivíduos mal intencionados, usados pela rebelião, com o propósito de encaminhar, usando exatamente a mesma estratégia que a velha cobra usou lá no Jardim do Éden. Astúcia, engano, distorcendo a palavra de Deus para poder tentar desencaminhar as pessoas do caminho do Senhor. Não existe nada mais perigoso do que uma falsa verdade, do que a verdade misturada com erro. As pessoas olham e dizem assim, não, isso aqui é verdade, é verdade, é verdade. Isso aqui talvez não seja, mas o resto é tudo verdade. Eu quero que você compreenda que a verdade misturada com erro, ela é extremamente perigosa, porque continuará nos levando para a direção errada. Só existe segurança quando nós nos detemos em conhecer o assim diz o Senhor, a palavra do Senhor. E meus amigos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que ela realmente é a palavra de Deus. Uma palavra que foi preservada no decorrer do tempo, até pelos idos de 1940 mais ou menos, muitas pessoas, críticos da Bíblia, diziam como é que nós podemos saber que a Bíblia ela continua sendo aquilo que foi escrita, já foi mudada por seres humanos no decorrer dos séculos. E então foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Alguns dos manuscritos encontrados ali tinham cerca de 300 anos antes de Cristo. Obviamente que estou falando de textos do Antigo Testamento. E quando uma tradução dos manuscritos do Mar Morto foram feitas, dos livros da Bíblia, todos os livros da Bíblia foram encontrados, com exceção do livro de Esther. Todos os demais foram encontrados ali. Quando foram feitas traduções, e eu estou dizendo traduções que já existiam no tempo de Jesus, quando Jesus disse, examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando você olha para isso, você descobre que, na verdade, o Senhor Deus, ele tinha um propósito para a humanidade, ele tinha um propósito para cada um de nós, ele dedicou o conhecimento desse propósito a cada um de nós. Através do Espírito Santo, ele revelou esse mesmo propósito. E agora, no decorrer da história, ele preservou. Quando esses manuscritos são traduzidos, o que se descobriu é que o texto que nós temos hoje em nossas mãos, ele está exatamente igual ao texto que Jesus tinha na época dele. Esse texto tem sido preservado por quê? Porque é através desse texto que nós encontramos o conhecimento que nos levará à salvação, à vida eterna. Portanto, precisamos entender, e Pedro vai dizer isso de forma bem clara, juntamente com Judas, de quem ele tirou essa mesma ideia, de que assim como Deus tem enviado homens e mulheres que têm nos dirigido, nos encaminhado para a palavra de Deus, o diabo também continua enviando servos dele, falsos mestres, que vêm para poder ensinar um caminho diferente daquele que é o caminho do Senhor, tentando desvirtuar as pessoas da palavra de Deus. E Judas vai dizer claramente que isso é um problema porque o diabo mistura a verdade com o erro, para tentar nos enganar, nos ludibriar. Portanto, temos que estar atentos e gastar tempo suficiente com a palavra de Deus para descobrirmos aquilo que é a vontade de Deus, para que nada, absolutamente nada, nos engane, e nem ninguém nos engane, e tenhamos a possibilidade de permanecer firmados na verdade da palavra de Deus. Vamos orar por isso? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra e obrigado porque através dela temos a possibilidade de compreender que o Senhor nos ama e se revelou a cada um de nós. Ajuda-nos a compreendermos a tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?